Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre cognição do idoso. Na verdade, vou trazer umas dicas de exercícios cognitivos que a gente pode fazer no dia a dia, coisas do cotidiano que a gente pode fazer. É claro que existem exercícios mais complexos, né? Exercícios que a gente pode fazer com profissionais de estímulos cognitivos, mas tem coisas que a gente pode fazer no dia a dia e que a gente deixa de fazer porque a gente não sabe que vai estar estimulando a nossa cognição. Então, a minha ideia hoje aqui é te trazer algumas dicas. Depois, por volta das 14 horas, eu vou postar no nosso grupo do WhatsApp 2 e-books de exercícios cognitivos, tá? Não foram elaborados por mim, foram elaborados aí por um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa, salvo engano. Eu vou disponibilizar no nosso grupo do WhatsApp. Aí, para isso, para que você receba, é preciso que você entre no nosso grupo do WhatsApp. Se você for me assistir pelo Facebook, abaixo do título da live tem um link para entrar no grupo do WhatsApp. Se você for me assistir pelo Instagram, enfim, pelo YouTube, eu vou deixar o link também. No Instagram, no caso, abaixo das minhas qualificações, vocês vão ver aí um link. Aí nesse link ali você clica, tem a possibilidade de entrar no canal do Telegram, de entrar no WhatsApp, enfim, várias possibilidades para você. Para quem não me conhece, eu já faço um trabalho aí voltado para pessoas idosas há mais de 10 anos, né? Aqui nas redes sociais já estou 3 anos, tem vários vídeos aí no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, você que está procurando conhecimento sobre esse campo, né, de saúde do idoso, você que quer melhorar a qualidade de vida do idoso, trabalha com pessoas idosas, ou você que é idoso também, faça aí uma maratona dos meus vídeos no canal do YouTube, que eu tenho certeza que vão te ajudar, tá bom? Deixa eu só pegar o outro telefone aqui e já vou começar então falando para vocês algumas dicas de atividades cognitivas que a gente pode estar fazendo, tá bom? Deixa eu só ligar aqui o outro telefone, pronto. Para eu poder acompanhar aqui se tiver algum comentário, alguma pergunta sobre o assunto. Bom, quando a gente fala de cognição, a gente fala de vários domínios, né? Marinês, minha linda, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença, tá bom? Quando a gente fala de cognição, a gente fala de vários domínios. A gente fala de memória, de raciocínio, a gente fala de organização de pensamentos, né? A gente fala de atenção, concentração. O que está acontecendo? Nessa pandemia, né? Muitos idosos estão parados não só do ponto de vista físico, mas também cognitivo, deixaram de estimular a cognição. E aí a gente tem que entender o seguinte: quando a gente deixa de fazer esse estímulo à cognição, nossa memória vai piorar, nossa atenção, nossa concentração, nosso raciocínio. Aí muitos idosos ficam falando assim: acho que eu tô com Alzheimer, né? Acho que eu tô com Alzheimer, porque estão com algum tipo de déficit cognitivo. Na verdade, isso é falta de estímulo, porque se a gente não estimula a nossa cognição, não estimula o nosso cérebro, ele vai parar de funcionar. Ele, aos poucos, ele vai se tornando limitado. Por outro lado, se você estimula a sua cognição cada vez mais, você vai estar funcionando melhor. Eu tenho lives falando sobre isso, aprofundando essa questão da cognição. Hoje eu vou trazer só dicas de exercícios mesmo, tá bom? Boa tarde, Clarice. Seja bem-vinda aqui no Instagram. Gratidão pela sua presença, tá bom? Vamos lá trazer, como eu falei, são dicas para o dia a dia. E aí depois, quando finalizar a live, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, no canal do Telegram, 2 apostilas de exercícios cognitivos, tá? Eu vou trazer agora os exercícios mais simples. Bom, um exercício simples é pedir ao idoso para fazer a lista de compras. Fazer mesmo, escrever a lista de compras, né? Isso pode ser tanto para um idoso que é dependente, quanto para um idoso que é independente, mas principalmente nesse caso aqui, aquele idoso que muitas vezes não anda, né? É um idoso que tem realmente uma dependência maior da ajuda de outras pessoas, que acaba não saindo muito, não socializando muito. Então, atividades mais simples para ele vão ter efeitos muito grandes, né? Então, pedir o idoso para fazer a lista de compras, ensinar o idoso a usar aplicativos de banco. Tem muitos idosos que não sabem utilizar aplicativos de banco, que não sabem fazer compras online. Isso é uma forma, como o idoso vai estar aprendendo uma nova atividade, isso vai ser um exercício cognitivo muito bom para ele. Então, muitos filhos, né, às vezes se queixam que o idoso não faz nenhum tipo de atividade, que fica vendo novela e tal, mas não tem tempo para parar com esse idoso e ensinar. Então, se você ensina o idoso
a fazer uma compra online, se você ensina o idoso a ver o saldo dele no banco, a pagar uma conta, se você ensina o idoso a fazer um jogo online, hoje a gente tem vários tipos de jogos e muitas vezes os próprios jogos que servem para crianças, né, para diversão nas crianças, a gente pode mudar o objetivo e eles podem servir como estímulo cognitivo para o idoso. Na verdade, né, esses jogos e até as brincadeiras de criança, a gente sabe que são meios da criança desenvolver a cognição dela. Então, a gente pode utilizar esses jogos, tanto jogos online, quanto jogos offline. Quando a gente fala de jogos offline, a gente vai falar o jogo de dama, o jogo de baralho, o jogo de dominó, o jogo de cartas, né? A tal da dedanha, não sei se vocês lembram, se vocês já jogaram, lá em casa a gente brincava muito de dedanha, que é aquela brincadeira que que a gente fazia antigamente com as crianças, né? Por exemplo, você sorteia uma letra e aí vai colocar lá nome de cidade, nome de animal, nome de fruta, de legume, de verdura, de não sei o que, com aquela letra. Isso vai trabalhar bastante a cognição do idoso. E tem um benefício aqui, que é você poder unir o idoso com as crianças, né, com os adolescentes, para fazer uma atividade que é divertida, que muitas vezes a criança vai encarar só como brincadeira, e que vai ser uma forma de interagir melhor com o idoso, mas para o idoso vai estar trabalhando a cognição. Então é uma atividade muito interessante também. Outra atividade muito legal, por exemplo, é a questão de você organizar os álbuns de família. Muitos idosos têm, eu acredito que vocês tenham também, né? Hoje em dia, nossa geração já não tem tantas fotos, mas vocês, se vocês têm, vocês podem até colocar aqui para mim. Geralmente, idosos têm muitos álbuns de fotos, né? E uma atividade legal para trabalhar a memória do idoso é organizar com ele esse álbum de fotos. Organizar como? Organizar por datas, né? Colocando ali o nome das pessoas, colocando ali o contexto, qual foi a época que foi tirada aquela foto, o nome das pessoas envolvidas, se forem fotos antigas, quer dizer, vai ter que fazer um trabalho aí de resgate de memória. Quais eram aquelas pessoas, em que ocasião, qual a idade daquelas pessoas, o que ela lembra daquele contexto, o que estava acontecendo. Isso pode ser organizado dessa forma, falando, ou ele pode utilizar até o recurso de escrever. E aí vai trazer uma coisa muito legal, que essa memória, né, é autobiográfica do idoso, que pode ficar aí para a família, né, ficar para os netos, enfim, para todos da família conhecerem a história do idoso, que muitas vezes a gente nem conhece. Então, essa ideia do álbum de fotos, com datas, com recordação de situações, né, com relatos, e aí você utilizando isso não só na forma falada, como na forma escrita, vai ajudar muito o idoso também. Outra atividade cognitiva legal para o idoso é contar histórias para crianças, seja histórias da vida dele, né? Seja um livro de história mesmo, um livro de contos, né? Um livro de poesia, um livro que se adeque aí à questão da criança, articular essa atividade do idoso com a criança, fazer com que o idoso leia, né? Esse fato dele ler, ele vai estar estimulando a cognição também. Claro, o idoso lê livros para ele mesmo, né? Não necessariamente para crianças, mas assim, o hábito da leitura também é algo que vai trazer um trabalho cognitivo muito interessante para o idoso. Redes sociais também é muito importante, vocês que estão aqui já usam, mas tem muitos idosos que não usam, então ensinar o idoso a utilizar redes sociais também é uma coisa bem legal. Fazer receitas e aí escrever o passo a passo das receitas, né? Muitas vezes quando a gente faz as nossas atividades do dia a dia, como as receitas, né? Fazer um bolo e tal, a gente já faz no automático. Mas você escrever o passo a passo também trabalha a sua memória, trabalha domínios aí da sua cognição. Então, eu pedi ao idoso para escrever o passo a passo das receitas que ele conhece também é algo muito legal. Outra atividade muito boa é colorir, né? Colorir, fazer pinturas. Tem vários livros aí que vocês podem comprar, né? Para colorir. Alguns desses livros, além de colorir, vão trazer atividades de você copiar o desenho. Isso é muito legal. A gente faz muito com criança também, mas a gente deveria fazer na nossa vida inteira, né? Você copiar o desenho, você copiar metade do desenho, né? Às vezes o desenho vem com uma metade, você vai copiar a outra metade. Geralmente nesses livros, né, também tem esse tipo de atividade. Deixa eu ver o que mais. Copiar desenho, tá. Música também é uma atividade muito interessante. O idoso ouvir música, cantar, decorar a letra das músicas. Você imprimir, por exemplo, as músicas, né, com partes faltantes ali, para poder o idoso resgatar na memória dele quais são as partes que estão faltando. Isso é algo muito legal, uma atividade muito boa.
Quando nós não estávamos na pandemia, né, eu diria para o idoso participar de oficinas de canto, né, canto coral, mas como estamos na pandemia, a gente pode fazer esse tipo de atividade em casa. Outra atividade muito legal para o idoso é assistir filmes, né? E aí você sentar com o idoso para assistir filmes e depois perguntar para ele sobre esse filme. Ao final do filme, perguntar quais são os atores principais desse filme, quais são os protagonistas, né? Qual o nome desses protagonistas. E aí perguntar sobre o contexto, questionar em relação a esse contexto do filme, o que aconteceu, qual a solução que ele daria para o problema, né? O que ele refletiu, o que ele aprendeu nesse filme. Isso vai resgatando aí também a memória, né? Lembrar, por exemplo, características dos personagens, né? Como que era esse personagem? Ele era alto, ele era baixo, ele era gordo, ele era magro, quais eram as características dele na fala, né? Tudo que resgate informações dos filmes. Isso também é um bom trabalho de memória que a gente pode fazer com o idoso e muitas vezes fazer esse trabalho de memória conversando, porque tem idosos que vão se sentir testados, né? Então a gente faz conversando, fulano, tem como você fazer essa receita, escrever essa receita para mim, que eu esqueci, né? Tem como você organizar esse álbum de fotos aqui por datas, que eu quero mostrar para os seus netos, para os seus sobrinhos, né? Para as pessoas que não conhecem melhor a história da nossa família. E aí ele vai fazendo. Então tudo, muitas vezes o idoso não quer fazer nenhum tipo de atividade cognitiva, mas essas atividades aí do dia a dia, ele vai fazendo na medida que a gente vai trazendo isso para ele como algo legal, como algo bom, não como algo para ele ser testado, mas como algo que vai trazer aí algum benefício para ele, que vai trazer um benefício para a família, né? Como essa questão dos álbuns aí de fotos. Bom, eu falei para vocês que é muito interessante o idoso utilizar a tecnologia também, né? Utilizar a internet, redes sociais para conversar, interagir com outras pessoas. Isso trabalha a cognição, a gente não pode perder isso de vista, né? Esse contato, essas conversas são muito importantes, mas é importante a gente também pensar como utilizar computador, como utilizar redes sociais, por quanto tempo. Então, eu trouxe algumas dicas rápidas para vocês, né? A primeira delas é em relação à questão da postura. A gente tem que ter essa preocupação muito grande com a questão da postura diante do celular, diante do computador, porque os idosos, em geral, já têm algumas complicações de coluna e etc. E aí, se ele fica no celular assim, né, o tempo inteiro, 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, ele vai ter problemas aí de coluna, né? Então, é importante sempre observar a postura do idoso para que ele esteja numa postura ereta. Quando for utilizar o celular ou o computador, sempre na altura dos olhos, né? Eu fico muito em cima da minha filha com isso, né? Para usar o celular assim, porque às vezes está assim, e aí começa a sentir dor. Então, utilizar sempre nessa altura, na altura dos ombros. Sempre desconectar o celular 1 hora antes de dormir, principalmente se o idoso tem problemas com sono. Se você ficar estimulando, usando ali o celular até tarde, não vai conseguir dormir bem. Então, é muito importante também desconectar, parar de usar computador e celular 1 hora antes de dormir, fazer uma pausa a cada 20 minutos, né? Isso é importante para relaxar os nossos olhos. Quando a gente fica de frente para a tela, vocês podem observar que a gente não pisca, né? E esse movimento de piscar é muito importante, inclusive para os nossos músculos, né? Dessa área. Então é muito importante que a gente, de 20 em 20 minutos, a gente oriente o idoso a sair das telas, né? A olhar para um outro ponto e depois utilizar o celular. É interessante limitar a questão do tempo no celular também, né? Que não sejam muitas horas por dia, de 1 hora, 2, 3 horas por dia no máximo, para que ele não fique tanto com essa questão da exposição muito grande às telas, que vão trazer prejuízos, né? Quanto algumas outras questões que a gente precisa conversar com o idoso, como as fake news, as notícias falsas, como que ele deve observar se um site é verdadeiro, se não é verdadeiro, se uma notícia é verdadeira ou não, porque muitas vezes a notícia é uma notícia falsa, e os idosos que estão sendo introduzidos, né, nesse mundo da tecnologia, eles não sabem fazer essa seleção, então eles veem na internet e eles acham que a notícia é verdadeira. Então, o nosso papel é estar explicando isso para o idoso, ter cuidado com a questão do excesso de informações também, por exemplo, na pandemia. Isso vem acontecendo muito com os idosos, né? O excesso de notícias, o excesso de informações, muitas vezes, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Então, é legal utilizar o computador, o celular para estimulação cognitiva, né? Por meio de jogos, redes sociais, etc. Mas tem que ter um limite. Também é importante a gente conversar com os idosos sobre os golpes na internet. Estão acontecendo muitos golpes com mulheres idosas, né? Mulheres viúvas. E aí, enfim, os idosos não sabem muitas vezes utilizar a rede social e caem nesses golpes, né? Golpes financeiros, golpes de instituições também bancárias, né? Que colocam um link ali, ou que
manda uma mensagem, um e-mail, o idoso responde, aceita algum tipo de negociação sem ter o mínimo de noção. Então, a gente tem que explicar isso para o idoso também. E a questão de não estar fornecendo dados pessoais também nas redes sociais, né, nos jogos online. Isso é muito importante. Por fim, eu queria lembrar vocês que eu vou enviar agora, para quem estiver no grupo do WhatsApp, né, daqui a pouquinho, na verdade, às 2 horas, 2 cadernos de estimulação cognitiva. Vocês podem imprimir esses cadernos e fazer os exercícios em casa, isso vai ajudar bastante. Também quero lembrar vocês que as atividades cognitivas podem ser feitas individuais ou em grupo, né? É sempre legal fazer em grupo também, porque isso vai promover a interação social do idoso com outras pessoas. É importante estar sem dispersões quando for fazer as atividades, né? Então, por exemplo, vocês vão receber lá no grupo do WhatsApp esses e-books que vocês podem imprimir para fazer as atividades. É bom separar um tempo para fazer, tá? Sem que tenha dispersão, pessoas conversando, senão vocês não vão conseguir fazer esse trabalho cognitivo. Separe um horário agradável, um horário que seja interessante para você, ou se você é cuidador, um horário que seja mais tranquilo para o idoso. É importante lembrar que estimulação cognitiva não é só fazer exercício cognitivo. Exercício físico ajuda a nossa cognição. Uma boa alimentação ajuda a nossa cognição. Se você tem uma alimentação pobre em gorduras boas, né? Se você tem uma alimentação repleta de carboidratos, aí realmente o seu cérebro não vai funcionar da forma ótima, da forma que ele deveria funcionar. Então, faça exercícios físicos, se alimente bem, faça os exercícios cognitivos, baixe os e-books que eu vou mandar para vocês, tá bom? E sempre lembre-se de que a interação social também é muito importante para trabalhar a cognição do idoso, tá bom? Quero agradecer a vocês que estiveram presentes aqui no Instagram. Quero agradecer a Maria, agradecer a Dia, agradecer a Marinês Instrumento, que estiveram presentes aqui comigo no Facebook. Peço a vocês que marquem os amigos de vocês, compartilhem essa live aqui no Instagram também. Quem chegou no finalzinho, assista do início, deixe comentários, diga se você gostou e não gostou dessa atividade, que são tão práticas, tão rotineiras, tão do dia a dia, mas que podem ajudar muito os idosos, especialmente agora, nesse momento de pandemia. Não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp, para que vocês recebam aí essas 2 apostilas, né, de estimulação cognitiva, tá? Que vocês vão poder imprimir, não foram feitas por mim, foram feitas por uma universidade federal, um grupo de pesquisa, publicizaram, né, pediram pra gente distribuir, eu vou estar distribuindo para vocês. Imprimam, façam exercícios, convidem outras pessoas para estarem com a gente nas próximas lives, lembrando que sempre eu vou estar por aqui com vocês no horário das 12 horas, sempre que possível, eu vou tentar fazer diariamente, trazendo dicas práticas, de lives práticas aí para melhorar a qualidade de vida de vocês, saúde física, saúde cognitiva também, tá bom? Forte abraço, gente. Gratidão pela presença de vocês. E a gente se encontra na próxima live, tá bom? Tchau, tchau.